Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo, o Grupo do Livro dos Espíritos. E hoje, para nós começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena. Agradecer a todos os mentores que nos incentivam, que nos influenciam de estarmos aqui juntos, toda semana reunidos para mais um aprendizado. Agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor, pelo seu carinho, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pelo seu Evangelho, Mestre. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, já agradecidos, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Gerson, então vamos aí continuar na 564 com você? Isso. Questão 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa? Resposta: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente, há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e, cedo ou tarde, o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade. E eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois, em sua origem, são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Então, é permitido ficar ocioso lá no plano espiritual? A resposta é sim, é permitido, né? Mas como ele fala aqui, tem suas consequências de você ficar parado lá, assim, em qualquer plano, né? E aí isso me fez lembrar uma passagem do livro O Nosso Lar. Não sei se vocês vão lembrar, quando o André Luiz, recém-chegado, né, tem o desejo de visitar sua família aqui na Terra. Aí ele é recomendado a procurar o departamento que autoriza essa visita para o plano material. Aí, quando ele chega lá, o que é passado para ele? Como é que era mesmo? Vai para o final da fila, né? Ele chega lá, vai para o final da fila. Então já começa aí uma lição, né, de humildade, né, para até o então doutor André Luiz, né, carregando aquelas conquistas, né, que ele teve aqui no mundo material, né, e pensando que poderia levá-los, né, junto com ele lá pro plano espiritual. Mas tudo bem. Quando ele chega, quando ele fica na fila, vai andando, pacientemente, vai andando. E acho que era 2 e 2, né, que era atendido. E aí quando chega na vez dele, aí ele e uma senhora. Aí o ministro daquele departamento pergunta para aquela senhora, né, o que a senhora deseja? Aí ela fala assim, desejo visitar os meus familiares.
Aí o ministro, muito bem, mas quantas horas, bônus hora, né? Bônus hora você acumulou aqui na colônia? Ela falou assim, nenhum. Mas mas não lhe foi lhe dado, né, oportunidade? Foi me dado oportunidades para eu me desenvolver, participar de algumas atividades, alguns trabalhos, mas eu, eu achava que não ia dar certo, né? Criou todas aquelas desculpas, né, para ter postergado ou não ter assumido certos compromissos, né? E aí ela não conseguiu. Assim como o André Luiz também não, porque não fizeram nada, não acumularam, né, aqueles bônus horas, né? Então, eles perceberam que se não tiver uma atividade, se não trabalhar ali, você não consegue também a sua reciprocidade. Para ter, você precisa dar, né? Então, essa questão aqui me fez lembrar essa passagem do filme O Nosso Lar, né? Então, assim, é voluntário. Ninguém é obrigado a trabalhar ali. Mas tem essa questão da reciprocidade. Então, esse exemplo dessa senhora, quando ela não quis assumir nenhuma atividade, a consequência disso foi ela não poder visitar a sua família. E aí ela, no desejo de querer, o que ela fez? Ela acaba assumindo responsabilidades, trabalhos e vai acumulando seus bônus horas. Então, assim, não inconscientemente, mas assim, o espírito na colônia, no plano espiritual, ele vai percebendo que para evoluir, ele precisa, não pode ficar ocioso. Ele tem que ter as suas atividades. Ele tem que ser útil, ele tem que ter uma função de utilidade. Assim como na Terra. Na Terra, se você quiser ficar cruzado olhando pela janela da tua casa, você pode. Um dia você perde a tua casa, você perde a tua janela, né? Mas, assim, você quer algo mais, tem que trabalhar, tem que fazer por onde, né? Ninguém te obriga a trabalhar, mas para o seu próprio desenvolvimento, para o nosso próprio desenvolvimento, a gente toma essa atitude de querer estudar, querer trabalhar, né? Junto à sociedade, então, ou seja, não pensar só na gente, pensa no todo, e aí assim vai caminhando nós encarnados, e dessa mesma forma eu acredito, lendo aqui na resposta, nessa questão, que deva ser assim também lá no plano espiritual. Foi isso que eu entendi. Eu me pego como exemplo também, sabe, nessa questão, trazendo aqui humildemente para a Terra, né? Quando eu me aposentei, eu vim de um ritmo louco de trabalho, né? Eu trabalhava em vários períodos, era uma correria, e de repente eu aposentei. E eu simplesmente pensei, não vou fazer mais nada, né? Fiquei na ociosidade por alguns momentos, como se fosse umas férias, né? E muitas pessoas têm esse sonho, não vejo a hora de me aposentar para mim me acalmar, ficar tocando flauta, né? Como se pensa que vai se tocar no céu. E de repente a morte não chega, né? E você começa a pensar: o que eu estou fazendo? Eu vou ficar aqui sentado, olhando para o espaço, ou eu vou fazer alguma coisa? E daí há um despertar, né? Semelhante aos exemplos que você colocou do André Luiz, né? A gente acaba
percebendo que tem várias coisas para se fazer ainda, que você tem médicos para ir, você tem trabalhos voluntários, você está ainda encarnado, você vai ter que estudar mais, trabalhar mais. E aí o que se chama de aposentado passa a ser uma atividade, né, que a gente hoje eu me vejo que eu abracei tantas coisas que eu estou sem tempo para nada, entendeu? Então é bem por aí, né? É interessante esses exemplos que vocês deram mesmo, porque existe o ócio assim como existe na Terra. É até interessante que aqui, ó, na segunda frase, até quando o Gerson leu, aí eu fui prestar atenção. Na segunda frase aqui, a espiritualidade responde, ó, certamente que os há como entre os homens vivendo apenas para si mesmos. Ou seja, é um espírito desencarnado. E a gente já viu que quando a gente desencarna, a gente vai com as nossas mazelas, gente, com as nossas conquistas internas. Então, assim, vai com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, essas conquistas íntimas a gente vai levando. E como vocês falaram, conforme o espírito ele vai adquirindo aí uma consciência, mesmo sendo um espírito ainda atrasado, ainda inferior, ele vai perceber que a ociosidade traz infelicidade. Assim como vem aquele despertar, como a Suzele falou. Opa, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Cadê o propósito? Me aposentei para ficar lá de perninha pro ar, né? E a gente já sabe, pelos conhecimentos que a gente tem, que o ócio é um grande lar, né? De minhocas aí na cabeça. Então, a ociosidade, ela não é bom nem para a mente, nem para o corpo físico, né? E para o nosso desenvolvimento, ele fica ali estagnado. Porque é no trabalho, é na ocupação que a gente desenvolve a nossa inteligência, o nosso poder interno. O quão, a Suzeli deu o exemplo aí do trabalho voluntário. O quão é bom a gente fazer algo pelo outro. E quando a gente está fazendo pelo outro, a gente está fazendo por nós mesmos também. Então, esse chamado, e às vezes o chamado ele vem pelo amor, pela dor, mas vai ter um chamado. Então, todo mundo vai ter esse despertar. E como vocês deram exemplo aí dos livros de André Luiz, que eu também gosto muito, né, de lembrar das obras, a gente vê em outros livros também, não exatamente só do André Luiz, quantos espíritos que através das suas ocupações, né, do seu trabalho, quando vai para o setor de planejamento, até o Gerson lembrou, né, que no nosso lar vai para os setores. Então, quando vai para o setor de planejamento reencarnatório, ele participa. Ele participa do seu planejamento reencarnatório, porque ele já está ali trabalhando para isso. Agora, e quantos ali no plano espiritual vão pela reencarnação compulsória, porque não tá nem aí. Tá como assim? Em alguns aqui também ainda na Terra, tipo, gente, me erra, tipo, se esconde, não me achem, não me dê trabalho. E conversando aqui com vocês, eu me lembro quando eu tinha lá meus 15 anos, né, trocentos anos atrás, a gente morou, minha família, a gente se mudou para Bahia, no interior da Bahia, Jequié. E lá tinha esse fato ele me marcou bastante. Tinha uma pessoa que ia todo dia na nossa casa pedir comida e minha mãe dava. Minha mãe sempre fazia lá o prato de comida e entregava para ele, ele comia, devolvia o prato. Aí minha mãe pegou e falou assim: eu vou oferecer um trabalho para ele, né? Eu vou falar para ele vir aqui, porque casa, né, e ainda mais interior, tem aqueles quintais, né? Então tinha um quintal que tinha assim árvores, então assim tinha que varrer.
né? Aí a minha mãe falou assim: ah, eu vou falar para ele vir limpar o quintal. Aí eu dou para ele, né? Sempre a alimentação, ele não precisa ficar vindo pedindo, porque eu já dou como parte do pagamento. Minha mãe ofereceu. Pergunta se ele voltou. Nunca mais. Eu nunca esqueço desse fato. Então, assim, é mais fácil pedir, né? Do que ter um trabalho ali. Então, assim, às vezes tem gente que tá nessa zona aí de conforto e não quer sair. Às vezes a gente quer ajudar, mas ele não quer, ele quer continuar naquela vidinha. Então, eu entendo que até isso que a espiritualidade fala. Porque, gente, a ocupação, ela também é uma terapia. É também um medicamento. Então, assim, por vezes as pessoas ainda não têm esse conhecimento que o ócio adoece. O emocional, o mental, o físico, né? Fica tudo atrofiado, gente. Então, bora seguir? Então, vamos lá. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Lembrando que nós estamos falando aqui das ocupações e missões dos espíritos. Então, Kardec vai esmiuçando aqui essas questões, né? Então, a espiritualidade responde que examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Então, aqui a espiritualidade nos fala sobre a arte aí no mundo espiritual. E como a gente estava comentando dos livros de André Luiz, tem uma das obras também que eu li, eu não sei, gente, se é Os Domínios da Mediunidade ou Os Mensageiros, eu não me lembro. Mas André Luiz, ele se depara com uma obra de arte, uma pintura belíssima, e que ele lembra dessa obra de arte quando encarnado, então deve ser de um pintor ali renomado. E nessa obra, ele fala, né, ele acha que aquela obra que está no plano espiritual é uma cópia do plano terreno. E ali o seu instrutor, o orientador, ele explica, não, André, né? Na verdade, as verdadeiras obras, elas estão aqui. Essas são as originais, não são as cópias. Então, essas originais que influenciam, que inspiram o plano terreno. Então é interessante, porque, por exemplo, se a gente for analisar, né, como são essas obras, as artes, né, seja nos quadros, seja nas músicas, então, assim, a gente vai começar a entender que tudo vem de inspirações, aquelas obras, aquela boa música. Hoje, se a gente olhar, né, para o renomado aí, Beethoven, a gente vai entender que isso tem muito das lembranças dos cantos divinos que ele teve também no plano espiritual. Antes, né, esses conhecimentos que ele teve antes e vai trazendo, e vai tendo essas lembranças e vai colocando em prática aqui. E os espíritos, gente, eles se interessam por artes, sim, aquelas artes que eles gostam. Eu entendi que a resposta aqui da espiritualidade, até para aqueles espíritos mais elevados, que eles vão sendo atraídos pela verdadeira arte. E o que é a verdadeira arte? Aquela arte bela, aquela arte sublime. Então, assim, agora tem aqueles que ainda usam a arte como meio assim de extravasar a sua ainda animalidade, a sua ainda inferioridade. Eu falo, a gente tem que dizer sempre ainda, porque ninguém fica nisso eternamente. Todos vamos evoluir. E tem aqueles espíritos que se afinizam, que também buscam. Assim como tem no plano espiritual esses espíritos,
aqui na Terra. Então, há aquela sintonia, há aquela afinidade. Então, depende muito da sintonia. Quanto mais elevada a arte, pelos, pelos terrenos, né, pelos espíritos encarnados, mais há interesse dos espíritos ali também, já mais elevados. Porque tem arte, gente, que é muito bacana. Quando você olha, você fala assim, nossa, que lindo isso, ou uma música, aquela que traz sentimentos, que enobrece. Agora, tem aquelas que a gente vê, gente, que são de acordo com o grau de elevação do espírito, aquelas que são densas, aquelas que diminuem. Então, assim, a gente já sabe que nas artes tem aquelas coisas bizarras, e tem aquelas que são bem que enobrecedora mesmo, né? Então, assim, a gente tudo é o ser, é o espírito encarnado ou desencarnado que produz. A produção vem daí. Então, quanto mais o espírito ele é caridoso, vive o Evangelho de Jesus, né? Viver o Evangelho de Jesus é a sua melhoria. Conforme você se melhora, você melhora a humanidade, melhora quem está próximo, é no caminho do bem. A sua obra de arte, ela vai ser mais tocante, ela vai ser mais transformadora. Então, é uma arte que produz outras artes mais e mais ainda enobrecedoras. Então, foi isso que eu entendi aqui dessa questão. Você vê que, por exemplo, a música, né? Determinadas músicas, mesmo cantada, às vezes cantada em outras línguas que você não entende, né? A linguagem do idioma, né? Mas a sonoridade da música faz com que a sua alma se acalme. Um dia, quando você vai ver, por exemplo, a tradução dessa música, você vê que a letra também é belíssima, né? Então, ela nos toca. Então, a música, por exemplo, ela ajuda na nossa sintonia com a espiritualidade. Que música é tocada, por exemplo, num centro espírita? Que música colocamos de fundo no nosso evangelho, né? São músicas que nos tocam a alma. Então, muitas vezes a música, como você colocou, ela vai de acordo com a pessoa. A nossa escolha musical, por exemplo, depende da nossa evolução. Então, nós não vamos colocar no nosso evangelho um funk, por exemplo, né, que a sonoridade vamos dizer, mais baixa, né, mais agressiva, mais matéria, né? Então, a arte da música é belíssima. Então, acordes, né, que nos remetem a anjos, a espiritualidade, e aí facilita, né? A arte facilita a nossa sintonia com a espiritualidade maior, né? Ou menor, dependendo da música. Gente, só Eu, rapidinho aqui. Ai, Jess, peraí, só rapidinho. A Suzeli fez um comentário. Deixa eu falar uma arte que às vezes eu faço. Eu sou radiestesista. Então, às vezes eu estou aqui no meu trabalho e eu coloco uma música. Às vezes eu saio do Spotify, vou para o YouTube, aí eu falo assim, mas deixa eu ver se essa música aí boa, ela tem uma frequência alta mesmo. Aí eu vou ver se ela tem uma frequência alta mesmo, se ela está naqueles hertz mais elevado. E aí eu verifico, eu falo assim, opa, peraí, essa aí eu vou ouvir. Então, realmente a música, ela tem uma grande influência, né, para nós. Pode falar, Gerson. estava aqui pensando, né? A engenharia também é uma arte, Uhum. né? Então, que eu estava aqui elucubrando enquanto vocês falavam, que os espíritos que são ligados, bom, vamos lá, partindo do princípio que tudo é evolução, né? Tudo é para melhoria.
Esses espíritos que são engenheiros, né, tem uma quedinha por engenharia, eles devem ficar ali observando, né, os engenheiros atuais, e na medida do possível, né, como a gente fala aí da sintonia, eles devem influenciar também, né? Então, por exemplo, quando o Santos Dumont inventou o avião, claro que tinha todo um conhecimento dele, né? Mas ele deve ter sido inspirado por espíritos dessa arte que é a engenharia. Quando tem engenheiros que estão pensando numa forma de melhorar o trânsito da cidade de São Paulo, deve ter espíritos ali que influenciam Com esses certeza, engenheiros a com chegar certeza. numa solução, né? Numa, numa alternativa. Então, todas essas evoluções, criar toda essa eficiência energética, né? Uhum. Agora tem navios cargueiros que são a energia elétrica, né? Não precisa mais do diesel, né? Todas essas evoluções, eu acredito que sim, tem espíritos, né? Que tem esse domínio dessa arte chamada engenharia, que influenciam os atuais engenheiros aqui no mundo material também. Bem lembrado, Gerson, é isso mesmo. E olha só, gente, chegamos aqui ao final de mais um estudo nosso do Livro dos Espíritos. Que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. Até o próximo estudo, com fé em Deus, gente.